Feliz sábado a todos, mais uma vez. Estamos aqui para adorar o grande Criador dos céus e da terra. E mais uma vez aqui para comemorar a criação do Senhor. E aqui vamos falar um pouco sobre os tribunais. O que está acontecendo nesses nossos dias? Quais são as evidências que estamos presenciando? E vale a todos aí a participação, pessoal que está na internet acompanhando. Pode também participar aí, dando seu comentário. E nós vamos começar esse estudo com Isaías 58, versículo 1. Isso aqui serve para cada um de nós pôr em prática, porque a teoria sem a prática é nada. Além da teoria, mais valorizado está a prática. Modo auxiliar. Essa prática de cada um é que tem que ser realmente vivida. Prática. Então clama em alta voz, não te detenhas. A comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi para aí pregar o Evangelho a todo mundo. É essa mesma comissão que manda nós clamarmos em alta voz, não parando, não dando trégua, mas clamando em alta voz, não se detendo, levantando a voz ao clamar o Evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas, fazendo isso como a trombeta dá um sonido certo, o nosso sonido de cristão deve ser certo também. E anunciar, e não ter medo de anunciar ao povo de Deus a transgressão que eles cometem, e à casa de Jacó os pecados deles. Nós não devemos deixar de falar aquilo que o Senhor manda nós falarmos em alta voz. Estamos falhando por quê? Porque não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor mandou nós colocar. Pecado é pecado, transgressão é transgressão e tem que ser chamado pelo nome. É a função, é o encargo de cada um de nós a levar às nações, tribos, línguas e povos, principalmente aqueles que professam ser povo de Deus. O povo de Deus, mais do que nunca, eles devem saber o que é pecado e o que é transgressão. Quando eles se rebelam contra Deus, precisa ser detidamente advertido. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado na sua hora certa. Se for tempo de falar em alta voz, vamos falar. Se for tempo de falarmos o pecado do povo de Deus e a transgressão, vamos falar. Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Temos que falar com Deus e ter a convicção qual é o momento de fazermos para honrar e glorificar o nome de Deus. Se chegou o momento e o propósito
debaixo desse céu. Para chamarmos o nome do pecado, nós vamos chamar. Agora, todo ser humano que quer ser liberto pela verdade, ele vai seguir a verdade. E o Espírito de Deus é que vai guiar em toda a verdade. Não interessa o que vão dizer, mas o que interessa é o que vai dizer Deus. Então há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de estar calado, mas há tempo de falar. Nós temos que ser inteligentes suficientemente para saber quando devemos calar e quando devemos falar. E nesse momento o Senhor Deus diz para mim e para você, o mesmo que disse para o apóstolo Paulo: não tenha medo, Paulo. Não tenha medo, João. Não tenha medo, José. Bote o seu nome aí. Não tenha medo. Mas fala. É tempo de falar. E não te cale. Disse Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. O mal fala à vontade. O homem ímpio, ele fala e grita alto. Eles dão um grito como se eles estivessem com a verdade. E o que tem a verdade que deveria andar gritando, fica calado. Nós não sabemos nem a hora de gritar. E nem muitas das vezes a hora de ficar calado. Quem era para estar calado eram os maus, não eram os bons. E isso é preocupante. O mundo cristão anda acovardado e com medo, recolhido, sem querer fazer a vontade de Deus. Ainda uma frase de Martin Luther King diz: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Eu não posso dizer que esse homem estava errado quando disse essa frase. Porque se o povo de Deus sabe que o mal ali está, e não denuncia o mal e fica calado, está aceitando o mal. É cooperador com tal mal. Nós vivemos num tempo difícil, em que o mal anda gritando, onde o mal se passa por bem e quer colocar o bem como se fosse o mal, e nós calados. Às vezes estamos aceitando o mal e cooperando com o mal, achando que está tudo normal. Essa palavra protestar é que dá aquela lógica de sermos protestantes. Os protestantes, eles protestam. É por isso que eles são chamados de protestantes. Porque eles protestam contra o erro, contra o mal, contra o pecado, contra a transgressão, contra tudo que é ruim. É por isso que somos chamados de protestantes. Mas quando nós não mais protestamos, qual seria então a nossa identidade? A Bíblia nos diz, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
tanto por meio do profeta Isaías quanto do apóstolo Paulo, que Israel como areia do mar. Israel é o povo de Deus. Tanto Israel, se você quiser aplicar como nação, assim também como Israel espiritual. É o povo de Deus. O povo de Deus é que nem a areia do mar, mas só será salvo um remanescente. Quem pensa que todo o povo de Deus será salvo, participa de um engano. Porque só será salvo o remanescente desse povo. E nós jamais deveremos compactuar e cooperar, ficando calado, sem protestar contra o mal. O que precisa para o mal triunfar? Essa frase é do Sr. Edmund Burke. Edmund Burke. Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Não posso deixar também de concordar com a frase desse cidadão. Porque ele está falando uma pura verdade. Se eu cruzar os braços, sabendo que eu tenho que falar, que Deus está mandando eu falar e eu não falo, cruzo os braços, o mal triunfa. Porque o mal não vai parar de gritar. E o homem mau, gritando em favor do mal, não é tanto o que nos preocupa, mas o que nos preocupa é o que tem a verdade e pode protestar e não protesta. Porque quando o homem de verdade se manifesta, a luz aparece. E quem vai desaparecer, por mais que esteja gritando, é o mal, é as trevas. Esse vai ter que desaparecer. Os profetas de Deus sempre protestaram. Os profetas de Deus nunca aceitaram a mentira. Nunca aceitaram o engano. Nunca aceitaram o mal prevalecer enquanto eles estavam lá. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham que falar. E eles se levantavam e falavam. E se há um profeta de Deus nesses dias, eles continuam a protestar, porque eles são protestantes. Todo e qualquer males que venha aparecer nesses dias, um profeta de Deus que exista nesses dias, eles vão protestar contra esses males que estão acontecendo. Seja lá no meio político, seja lá no meio religioso. Eles não vão admitir o mal em hipótese alguma. Estes vão reclamar a prática da justiça. Eles fazem reclamar e falam e gritam em favor da justiça. A injustiça que tenta prevalecer no meio dos profetas vão ter um espinho duro na pele deles. Porque os profetas, eles protestaram e vão continuar protestando. Só que tem um detalhe. No meio desses profetas que protestam, existe um maciço povo que deseja que eles falem coisas agradáveis. Se o Senhor disse, olha, vai, fala e não te cales, denuncia os pecados deles, as transgressões deles, eles estão desejando que não façam isso. Que falem coisas boas, coisas que lhes agradam. Esse é o desejo do povo, em sua maioria. E a verdade clara, a verdade pura, que os profetas têm a oferecer em transmitir ao povo, não é aceita por ele. Mas isso não é motivo para desanimar o povo de Deus, os sinceros e fiéis, os escolhidos, os eleitos. Eles jamais desanimarão com esse quadro. Pelo contrário, dar-lhe mais ânimo ainda.
Muitos reformadores, como João Batista, que nós devemos ser o João Batista desses últimos dias, ao começar o seu trabalho, que Deus envia para efetuarem, eles se decidiram a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação, conforme está em Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, muitos desses reformadores, que era para sair clamando em alta voz, eles sabiam que tinham que pôr em prática, eles sabiam que tinham que protestar contra o pecado e contra a transgressão, mas eles usavam de grande prudência a fazer isso. Porque eles sabiam que tinha que atacar os pecados. Tem hora para tudo e tem hora para atacar os pecados. E ele sabia que tinha que atacar os pecados da igreja, e não só da igreja, mas também os pecados da nação. Se as autoridades legislativas levantam-se criando leis a favor do aborto, por exemplo, e eu e você que conhecemos a verdade, ficamos calados, de braços cruzados, sem dizer nada, como se fosse certo, você é cúmplice daquele pecado. Seria momento de você falar, clamar, com voz nítida, que aquilo é errado. E o que o povo de Deus faz? Nada. Absolutamente nada. Falas e não te calas. O povo de Deus nem fala, fica calado. Fazendo totalmente o oposto do que Deus mandou fazer. Quando algum se atreve a falar, diz, o irmão está se envolvendo em política. Não sabe nem qual é o seu dever de cristão. Os reformadores, a princípio, eles tinham grande prudência de falar, de atacar os pecados da igreja e da nação, porque eles mesmos esperavam e achavam que era o correto, só pelo seu exemplo de vida que ele dava, que era o suficiente para fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Eu vou viver e o resto, eles vão olhar meu exemplo e eles vão mudar de ideia e vão seguir o exemplo da Bíblia. Esse era o pensamento também dos reformadores. Eles eram homens igual a nós. Eles também erravam igual nós erramos. Eles achavam que era o certo, assim como nós achamos que às vezes estamos certos. Só que o Espírito de Deus vinha sobre eles. E sabe o que fazia? Assim como vieram lá sobre Elias, agora impelia-os a repreender os pecados, que só ficar calado, dando exemplo de vida, porque estava vivendo uma vida pura e santa, era o suficiente, não era. O Espírito dizia para eles no coração deles: vai lá e tu fala. Fala o que tu está vivendo. Repreende os pecados deles, inclusive os pecados do rei e desse povo apostatado que não querem saber da verdade. Era assim que o Espírito vinha sobre eles. E o povo de Deus, os escolhidos de Deus, eles vão aceitar ser guiados pelo Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus mandar, eles farão sem temer as consequências. Agora esses reformadores, quando o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles não podiam mais conter-se de pregar as verdades claras, as afirmações das Escrituras, que tanto eles relutavam em viver aquela parte da Bíblia. Quando o Espírito de Deus vinha sobre eles, agora eles não podiam se conter de pregar as doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar.
Eles achavam que eles vivendo aquilo que eles tinham aprendido era o suficiente para fazer voltar à igreja, às sagradas letras. Mas eles viram que iam mais além. Era necessário que eles falassem daquilo que eles viviam, de uma vida pura e santa. O povo precisava ouvir, conforme a palavra do Senhor fala e não te cala, clama em alta voz e não te detenhas, e fala o pecado e a transgressão do povo. E muitas das vezes nós fazemos o mesmo, achamos que somos reformadores e estamos relutando em apresentar uma verdade que Deus gostaria que nós há muito tempo já tivesse apresentado. Às vezes nós também achamos como eles, que nós vivendo uma vida pura e santa é o suficiente e as pessoas podem olhar para a gente e mudar a sua vida também. Onde agora o Espírito deve estar dizendo para mim e para você: não basta tu viver essa vida santa e pura. Tu tem que falar para os outros entender que isso tem que ser. Agora eles sentiram-se forçados a declarar. Quando o Espírito impelia, agora eles se sentiam forçados. O Espírito de Deus não força ninguém. O Espírito de Deus não obriga ninguém. Mas quando ele tocava no coração daqueles profetas, daqueles reformadores, eles agora se sentiam na obrigação de fazer o que o Espírito mandava fazer. E agora eles zelosamente eles declaravam a verdade. E o perigo que ameaçava as almas, eles diziam. Ele não procurava viver só uma vida santa e pura, não. Agora ele sabia que tinha perigo oferecendo ali para as pessoas. E eles diziam: eis o perigo, cuidado. Eis o pecado, não cometam. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer o que iriam acontecer com eles por causa dessas palavras que eles diziam. Eles não temiam as consequências. E o povo agora era constrangido a ouvir a advertência. Ninguém gosta de ser advertido. Mas quando o Espírito de Deus trabalha, ele faz com que o ser humano se torne humilde e aceitem as advertências. Agora Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz: quando eu disser, ao ímpio certamente morrerá. O que eu fale, o que eu não fale ao ímpio, ele vai morrer do mesmo jeito, porque Deus disse que ele vai morrer. Mas o Senhor espera de mim que eu tenho que avisar o ímpio, mesmo eu sabendo que Deus já disse que ele vai morrer. Mas é minha obrigação eu avisar o ímpio e falar para avisar ele acerca do seu mau caminho, para que ele possa se salvar. Porque se eu não avisar ele, quem vai se perder sou eu, porque não o avisei. Ah, mas o Senhor já disse que ele ia se perder. Ah, mas o Senhor já avisou que ele certamente já ia morrer mesmo. Então eu não vou nem avisar que ele já vai morrer mesmo. Não, mas o Senhor disse: vai lá e avisa ele do mau caminho dele, porque por causa desse mau caminho dele ele vai morrer, mas tu tem que avisar. E se eu não faço isso, sou transgressor. Alguém há de aparecer para me advertir a minha transgressão também. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, porque o Senhor disse que ele ia morrer. Mas agora a minha obrigação é de avisá-lo, porque se ele se arrepender, tem jeito para ele. Ah, mas o Senhor já disse que ele ia morrer. Mas se eu avisar,
pelo menos o sangue dele não cai sobre mim. E eu tenho que salvar pelo menos a minha alma. Se o ímpio não aceitar a advertência, o problema é dele. Ele vai morrer mesmo do jeito que o Senhor disse que ele ia. Verso 19, o profeta diz, segundo a palavra vinda do Senhor: mas se avisares ao ímpio e ele não se converter, há possibilidade. O Senhor disse que ele ia morrer, mas se ele se arrepender, ele não morre. É condicional. Mas se tu avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho que tu avisou ele morrerá, do jeito que o Senhor disse, na sua iniquidade. Mas tu não morres. Mas tu livrar-te a tua alma. Ora, e nós, como mensageiros de Deus, temos que cumprir com o trabalho que Deus determinou. E se Ele diz para nós fazer esse trabalho também para com os ímpios, nós temos que fazer. Ou temos medo de alguma coisa? Não, eu tenho medo que o ímpio vai me responder mal, ele não vai aceitar, e daí? Qual é o importante dessa história? Obedecer a Deus ou ter medo do ímpio? Obedecer a Deus e dar o recado. Se ele não quiser, aí você vai saber. Por amor de minha alma, eu vou salvar minha alma. E a forma de eu salvar a minha alma é falando para o ímpio que ele vai morrer se ele não se converter. O versículo 20, o profeta diz, pela boca do Senhor ainda aí: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, ele vinha fazendo coisas certas, depois ele passou a fazer coisas erradas, e agora ele comete o pecado, a transgressão da palavra de Deus, e eu agora puser diante dele um tropeço, ele morrerá. O Senhor diz do mesmo jeito: ele também morrerá se ele se desviar do caminho da justiça. Então, se ele se desviar, agora tu também entra em campo de novo, e agora tu cumpre mais uma missão que eu vou mandar tu falar agora para o justo, não é mais para o ímpio, mas para o justo que se desviar do caminho. Porque tu não avisaste. Eu mando tu avisar. Agora, se tu não avisar, o pecado dele vai cair em cima de tu. Tu vai responder pelo pecado dele. Olha como é sério a missão de um filho de Deus para pregar o Evangelho nesta terra. E as suas obras, a sua justiça que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. É um Deus tirano? Não, é um Deus amoroso. Ele ensina todos os passos que nós devemos dar. Às vezes nós não damos esses passos que ele ordena, e às vezes queremos estar certo, como se Deus estivesse errado. Versículo 21. Agora, se tu avisar, conforme eu mando tu avisar o justo, para que ele não peque. E realmente, se ele não pecar, certamente tu não morrerá, mas tu viverás. Porque foi avisado. Tu cumpriu com a minha palavra. Tu foi lá e avisou conforme eu disse que era para tu avisar ele. Aí tu vive. Mas se tu não avisar, tu morre no lugar dele, junto com ele. Se tu avisar, tu vai livrar a tua alma. E quem é que não quer livrar a alma de morrer? Verso 24. Só que os filhos são de semblante duro. Esses que professam ser filhos de Deus, eles têm a cara ruim. Eles também é duro de coração para entender as coisas que eu mando dizer. Eles têm um semblante duro, cabeça de pau. E são obstinados de coração. Pois eu estou te enviando a esses.
E tu vai dizer para eles que eles ouçam, que não. Essa missão é tua. Ou eles ouçam, ou eles deixem de ouvir, porque eles são rebeldes mesmo. Eles vão saber, contudo, que esteve no meio deles um homem obediente à minha palavra e que vai dizer para ele exatamente o que eu mandei dizer. E tu, filho do homem, não tenha medo. É um povo de cabeça dura, tem a cara ruim, mas não tem medo de cara feia, não. E nem tem medo do que eles vão dizer para ti, porque as palavras dele não vão ser muito boas para o teu rumo, não. Não temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu habite no meio de escorpiões, não tenha medo. É como se ele dissesse assim: eu sou contigo. Vai e fala da minha parte. E deixa o resto comigo. Não tenha medo das suas palavras e nem ficar assustado com a cara deles, não. Que o semblante deles é de assustar, mas não te assusta. Fala. Não tenha medo. Eu estou mandando tu falar. Eles são rebeldes. E tu vai dizer exatamente as minhas palavras, que eles ouçam, que eles não ouçam. Eles são rebeldes mesmo. É isso que tu vai fazer. Mas tu, ó filho do homem, agora voltando para o capítulo 2, saindo do capítulo 3, voltando para o capítulo 2. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Filho do homem, faz somente o que eu te falar. Ouve bem o que eu estou te falando. Não seja rebelde como eles. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Não vai querer comer só o que tu quer, não. Come o que eu quiser te dar. A palavra de Deus é o alimento que eu vou te dar. E o que eu te der é o que vai te sustentar. Eles não comem o que eu dou, não. Mas tu tem que comer o que eu quiser dar. Eles querem comer o que eles bem entendem. Mas você vai comer do que eu der. E você vai exatamente falar o que eu mandar você falar. Primeiros Escritos, página 228. Até parece que é o que a maioria de nós gostamos de fazer, de falar coisas agradáveis para as pessoas, para não tocar no pecado de ninguém, principalmente quando a pessoa tem a cara ruim. Fala coisas que não desagradem. E aqui está assim: estas coisas agradáveis originaram-se com Satanás e com seus anjos. Então não vamos tentar agradar ninguém quando Deus manda falar e não se calar. Quem gosta de ouvir coisas agradáveis é porque está conformado com o pecadinho que está acarretado. Gálatas 1, versículo 10 diz que aqueles que ficam agradando a homens não são ainda servos de Cristo. Por quê? Porque estão querendo agradar, falando coisas que não lhes toquem nos pecados e nos seus erros. Então foi Satanás e seus anjos que formularam o plano dessas coisas originadas agradavelmente. E cristãos que
que professavam ser cristãos, só apenas de nome, levaram a efeito este plano que Satanás e seus anjos formularam. E ainda diz que são planos do Senhor. Enfrentando o mundo como reformadores, devem mostrar que a lei de Deus é a base de toda reforma duradoura. Como é que eu vou saber que os homens fizeram uma lei injusta com a base do aborto, se ela é justa ou é injusta? Se ela é duradoura ou não duradoura? Porque eu vejo que a lei do aborto, ela fere diretamente o mandamento não matarás. Portanto, não é boa. E quando legisladores das nações legislam leis injustas como essa, eu devo estar habilitado a entender que ela é injusta. E devemos enfrentar o mundo como reformadores que somos, e falar e não manter nossa boca fechada como se estivéssemos concordando com as leis deles. Estados Unidos foi rejeitado, né? A lei do aborto lá teve um projeto, né? Agora, até que enfim bateram contra Os aquela lei. senadores votaram contra. Isso. Mas um pouco. 49 a favor e 51 contra. Muito pouco, foi muito 100 disputado. senadores, não. É o país da liberdade religiosa. É por onde vai começar um destroço das perseguições e por lá. Em termos claros, vou aqui colocar os termos claros, distintos. Deve ser apresentada a necessidade da obediência a todos os seus mandamentos. Se você vê alguém dizendo assim, olha, a partir de agora estão criando uma lei que as prostitutas é uma profissão. Por que eu vou ter que aceitar que as prostitutas devem ser uma profissão? O mandamento de Deus não diz não adulterarás? Por que eu vou ficar calado como se eu estivesse concordando que se prostituir é uma profissão? Se Deus o condena e manda que eu fale e não fique calado no que diz respeito a isso. Literalmente é liberado o casamento do homem com homem, mulher com mulher. Por que eu e você temos que ficar calado? Porque as leis dos homens dizem isso? Até onde nós devemos obedecer às leis dos homens? Essa lei é justa? Ou é injusta? Eu devo me manter de boca fechada ou falar? Qual é o tempo que me requer nessa ocasião? Então tudo eu tenho que estar seguindo um assim diz o Senhor. Por que meus filhos e minhas netas têm que receber doutrinamentos nas escolas do qual Deus não autorizou? Qual é o tempo de falar e qual é o tempo de ficar calado? Será que eu sei discernir isso? Alguém faz as leis para liberar as drogas e eu tenho que ficar calado? Porque as autoridades foram construídas por Deus, é isso? E eu tenho que simplesmente engolir isso e não dizer nada. E por fim eu tenho que tolerar a tolição da minha liberdade por não poder dar minha opinião. Porque agora se fazem leis, agora querendo tolir a liberdade. Algo muito mais precioso do que imaginamos. Olha, a partir de tal dia tu não pode mais isso. E eu tenho que engolir seco, sem falar, e me deter e ficar calado, é isso?
Como acontecera com os primeiros reformadores, as verdades que apresentava não eram recebidas. Você pensa que as suas verdades você vai achar que vai ser recebida? Elas podem ser recebidas, mas não favoravelmente pelos ensinadores populares da religião. O que você vai ensinar simplesmente, os ensinadores populares da religião não vão aceitar suas ideias. Você vai desanimar por causa disso? As autoridades legislativas das nações também não vão te aceitar, não. Pensa que vai, não. Mas você vai desanimar por isso? O que Jesus Cristo diz através do capítulo da bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurado tu és, ou bem-aventurado sois, ou bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. E quando será para nós justiça? Quando tivermos o cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor tem nos ordenado. O Senhor é a justiça nossa, o próprio Cristo é a justiça. Se Ele diz não mata e alguém cria uma lei para matar de alguma forma, qual é a justiça? É Cristo. É a palavra dele que disse não mata. E se você for ser perseguido por causa disso, você é um feliz. Você é um bem-aventurado, porque não teve medo de falar a favor da justiça. Porque agora, para você que faz isso, o reino dos céus é seu. É motivo de alegria quando nós temos o reino de Deus como sendo nosso, por causa da justiça. E você teve a coragem de falar acerca da justiça. Bem-aventurado e feliz você é também. Seremos nós felizes quando alguém injuriar a nós, falarem coisa que nós não somos, nos injuriando, nos difamando e nos perseguindo com mentira, dizendo todo mal contra mim, contra você, por causa da justiça, por causa que você defende a causa de Deus. Feliz e bem-aventurado sois vocês quando defender a minha causa. E por defender a minha causa, vocês são injuriados, difamados, mal falados. Se fizerem isso contra vocês, estão fazendo contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não vão se ater com vocês, vão ter que se ater comigo, diz o Senhor. Aquele que toca na mina dos povos de Deus vai ter que se ater com ele. E o seu povo fiel a ele, que ele escolheu, tocar neles é como se tocasse na menina do olho de Deus. E agora no verso 12 conclui dizendo o seguinte: se no verso 10, no verso 11 é bem-aventurança e felicidade para ti, no verso 12 é como se Deus dissesse o seguinte: se alegrem agora vocês, porque o galardão de vocês os céus são grandes. Porque foi assim que eles perseguiram os profetas, foi difamando o nome deles, foi injuriando o nome deles, foi falando mal deles,
que fizeram com eles, e eles têm um lugarzinho lá no reino de Deus, e eles se alegraram por isso, e vocês se alegrem também, porque o galardão de vocês é certo, porque perseguidos foram os profetas que foram antes de vocês. Se vocês estão sendo perseguidos, e vão ser perseguidos, porque antes perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Grande conflito. Página 650 diz: pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vis criminosos. Os homens que defendiam a verdade, quando eram levados a tribunais, eles eram tidos aqueles homens que não prestam para nada, os mais vis de todos eles. Pensemos nós que nós vamos ser diferentes. Mas agora Deus mesmo é o juiz. Eles podem nos levar em tribunais, mas eles que estão nos levando em tribunais, eles vão estar diante do tribunal de Cristo. De acordo com Salmo capítulo 50, versículo 6. Revogam-se agora as decisões da terra. Olha, aquela decisão que tu tomou contra o meu servo está revogada, e agora tu está condenado. É assim que o Cristo vai fazer com esses que condenam o servo de Deus. Agora será tirado o opróbrio desse povo de Deus. Ora, eles te condenaram injustamente, mas agora eu que condeno eles com uma condenação justa. O meu povo não vai ficar com esse opróbrio para sempre. E chamar-lhes-ão povo santo, de acordo com Isaías capítulo 62 e capítulo 61. Chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Ele vai mudar a sorte aí dos seus santos. E vai punir aqueles que cometeram com eles injustiça. Nessa ocasião não mais são fracos, não mais são aflitos, não mais são dispersos, não mais oprimidos. Doravante devem estar sempre com o Senhor. Estarão com o Senhor para onde quer que Ele vá. Acham diante do trono com vestes mais ricas do que já usaram os mais honrados da terra. Porque agora eles não mais serão espantados por ninguém. Não mais serão oprimidos por ninguém. Não mais serão humilhados por ninguém. Porque Deus lhes tirou o seu opróbrio. Agora eles estão com coroas. Agora eles receberam o galardão. Agora eles são bem-aventurados e felizes. E suas coroas são gloriosas. Mais do que aquelas que já foram colocadas na testa, na fronte dos reis da terra. A sua coroa brilhará muito mais.
ministros, pastores, dirigentes, líderes, que negam a obrigação da lei divina, nesse exato momento eles vão ter que fazer uma escolha. Porque quando alguém... e que as autoridades impõem o povo a obedecer essas leis injustas, eles agora têm que observar que existe uma lei justa acima da deles. Mas as próprias autoridades eclesiásticas vão alegar que as autoridades civis devem ser obedecidas como sendo ordenada por Deus. E na verdade o é, quando elas não contradizem a lei de Deus. Sim. Sim. Eles não quiseram obedecer ao rei, se prostrar diante de uma estátua. E eles estavam sabendo que na lei de Deus estava escrito, né, que não poderia quebrar a lei de Deus. Eles preferiram ser lançados na fornalha do que quebrar a lei de Deus. Com certeza. Ali é um exemplo. De obediência, né? Um exemplo de obediência. Hoje. Isso. E no confronto eles tiveram que antes escolher Deus, né? Do que os homens. Isso é no confronto de decisão. Olha só. Nas assembleias legislativas, onde os homens fazem as leis, os senadores, os deputados, os vereadores, nessas assembleias que eles legislam, também nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos de Deus, eles serão caluniados e eles serão condenados. Olha o que está te esperando lá na frente. Calúnia, condenação. Aonde? Nos tribunais de justiça e nas assembleias daquelas autoridades quando você foi chamado lá. Calúnia virá para cima de ti. Condenação você terá. Porque você defende a lei de Deus. E por causa da lei dos homens, tu será perseguido, condenado e levantarão contra ti calúnia e difamação. Vai ser dado um colorido falso nas palavras que tu vai dizer lá diante de Deus. Vão tomar a pior das interpretações contra ti e será dada aos teus intuitos. Os teus intuitos será distorcido. Será mal interpretado. Tuas palavras será distorcida e dado em falso colorido. E ao rejeitarem as igrejas protestantes os argumentos claros das Escrituras Sagradas em defesa da lei de Deus, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não pode subverter pela Bíblia. Eles não vão poder subverter pela Bíblia. Eles vão fazer com que o medo, a calúnia, a difamação, a perseguição faça com que você desista da sua fé. Isso diante de tribunais e diante de assembleias legislativas. Embora fechem os olhos ao fato que estão agora a enveredar por caminho que levará à perseguição.
dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão se acha a praticar e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Vocês sabem qual é o sábado papal? Uma lei em breve será estabelecida após essa chuva de perseguição que virá pela frente, começando nos Estados Unidos da América. Uma lei será feita, conforme Sofonias capítulo 2, versículo 1, versículo 2, e será imposto sobre cada alma a observância daquele decreto. Apocalipse capítulo 13, lhe será proibido de você comprar e de você vender, a não ser que você tenha a marca da besta. Resta para o povo de Deus ir se alimentar lá fora das cidades, onde você pode plantar de graça, colher e comer de graça, enquanto nas cidades vão estar submetidos às autoridades e vão ser obrigados a receber a marca da besta, ou então não vai comprar e nem vender. Então ele só tem uma alternativa: por pouco tempo residir fora da cidade, lá na roça, se alimentando daquilo que Deus der, e sofrendo todo tipo de perseguição possível. O que é essa marca da besta? Para os adventistas, o sétimo dia é a guarda do domingo. Outros dizem que é outras coisas, né? Cada qual tem a sua fé, né? Cada qual defende as suas convicções, né? Nós pregamos, como adventista sétimo dia, a guarda do domingo por meio de decreto, uma observância a ser, vamos dizer assim, forçados a guardar. Se você não guardar, você está proibido de comprar e de vender, isso no futuro bem próximo, através de leis estabelecidas pela legislação humana, né? E vão criar leis para isso, né? E a gente aí está numa situação, como se diz, de sinuca de bico. Ou seja, se eu não posso comprar nem vender, eu estou agora proibido de comprar e vender, então eu só tenho uma alternativa. Para mim viver sem a marca da besta, eu tenho que ir para o campo. É automático, isso é necessário, porque lá no campo tu planta o arroz, o feijão, a fava, o milho, a cana, e vai. E dá para se manter. Se outro teu vizinho planta também, tem uma coisa que tu não tem, tu troca com ele. Isso é automático, é natural que a gente entenda isso, né? Agora, se tu permanecer na cidade, proibição de comprar e vender, como nós vamos viver na cidade sem comprar e sem vender? Como? Só se aceitar a marca da besta. E nós entendemos que essa marca, assim como Deus tinha uma marca no passado, hoje nós vamos receber uma marca, ou então permanecemos com a marca que outrora já foi estabelecida. Então, domingo, como uma marca do homem, porque foi o homem que fez essa troca, veio dos imperadores, e o papado deu sucessão aos imperadores, e essa marca vai tornar a ser restabelecida por lei, decreto, assim, tu é obrigado, ou tu faz, igualmente nos das máscaras, por exemplo. Se tu não botar a máscara, tu não entra no supermercado. Se tu não entrar, tu não pode comprar, então tu não pode comer. E vai ser um sinal que vai ser colocado na mão e na fonte. Isso no caso não é literal, tá? É uma simbologia do caso do domingo com relação ao sábado, porque a mão, porque é na testa e na mão. A mão simboliza trabalho, né? O Senhor ordenou através do mandamento dele: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Ao 7º dia, não. Isso é um dia de fazer o bem, fazer uma obra para Deus, né? Então aí entra na questão do sinal de Deus entre Deus e seu povo. Está lá em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Está em Gênesis também, capítulo, esse 31. Né? Então agora você pega agora a marca do homem. Ele estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Né?
E esse dia do Senhor agora eles estabelecem como sendo obrigatório de ser pôr em prática. No final, né? Um sinal. Então quer dizer que lá em 31, versículo 13, que fala que o sábado é um sinal Entre ele e o seu povo. Ele deixou para entre Moisés. Deus e Israel, né? Sim. Isso é Israel espiritual. Essa questão abrange um pouco mais além. Tá? Entre ele e Israel naquela época e nas gerações de Israel, que abrange o Israel espiritual também. Então quando ele falou ali que quem não guardasse o sábado Seria morto. seria morto. Nos últimos momentos da história, esses serão Mas mortos. lá era Né? na hora. Aquele tempo era dente por dente, mas também eles vão receber a recompensa. Porque todo pecado tem a sua recompensa. O salário do pecado é a. E o que é pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei, Deus vai morrer. Se não é na hora que eles fazem lá, mas vai ser no futuro. Vão morrer do mesmo jeito. E quando falou em legislador, que legislador que faz lei, né? Sim. Então lá tem a lei de Cristo na Bíblia, não tem a lei de Cristo? Uhum. E a lei de Cristo não fala no século dia por quê? A lei de Cristo? A lei de Cristo. Fala. Vai? Fala. Qual o capítulo? Êxodo 20, versículo. Não, leia aí, peço A lei um de barra. Cristo está lá em Gálatas 6, Não, 2. Cristo está dentro do Gênesis capítulo 1, verso 1. Não é discutir isso aqui não. Você está Não, porque não está equivocado. escrito, não, porque está escrito aqui. Está escrito, eu estou te mostrando escrito. Leia com teus olhos. Folhei. Êxodo 20, verso 1. Folhei o 2. E aí, se bateu o 2, né? 1, 2. É bom porque tu lê com teus próprios olhos. É, eu folhei o 2. Ele tanto o Gálatas 6, 2, que fala que a lei de Cristo, como o que ela... Depois eu vou conduzir o assunto. Depois nós vamos discutir a outra questão. Senão você vai atrapalhar o pessoal que quer entender. Mas você pode ler, porque eu estou dizendo. Não, foi. Leu o 2? Lê Gênesis, Êxodo 20, verso 1 e 2. E tu pode ler o outro, tu quer ler que a gente vai conciliar. Agora mesmo? Então, pode ser. Folhei. É claro, a Bíblia é um livro muito claro. Graças a Deus. Não tem como ninguém dizer que ela é livro de coisa pouca. Glória a Deus. Então, aqui vai aparecer a palavra lei de Cristo, que fala lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? É porque foi ele que deu a lei. Por isso que é dele. Aqui eles estão no legislador, não fala legislador. Gálatas 6. Certo. Gálatas 6, 2. Isso mesmo. Mas tu vai ler primeiro o que tu quer ler, né? Depois tu lê o que eu pedi para ler. Posso ler também. Lê o que tu... Não, pode ler não. Quem está conduzindo o trabalho sou eu. Lê aí o teu Gálatas, o Gálatas que você citou. Então aqui fala assim mesmo. Levai as cargas uns dos outros. Isso mesmo. E assim cumprireis a lei de Cristo. Glórias a Deus. Esse é onde dá o outro. Está certíssimo. Vamos ao próximo, né? Está certíssimo, vou próximo. Então agora volta para o texto que eu te conduzia a falar. Lá diz que é lei de Cristo, né? A da lei de Cristo. Eu vou te provar que essa lei é de Cristo. É ele, né? Êxodo 20, verso 1 e verso 2. Nós temos que estar habilitados a mostrar a nossa fé e falar aos contradizentes que eles estão errados. Êxodo 20, 20, verso 1 e 2. diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus, Senhor Deus. Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás a de fazer aqui. Ok, só esses dois aí. Primeiro vamos entender isso aí, já que entrou nessa questão. Então falou, quem falou? E falou Deus para o povo de O Israel. Senhor, teu Deus. Senhor. Né? Agora vamos entender Salmo 100, verso 3. Essa aqui é só para Israel, de Gálatas é para todo mundo, em geral, é a lei dele. Tá? Não, a Bíblia é para todo mundo. Não tem esse negócio de Bíblia para só Israel. A Bíblia é para o servo de Deus em todos os tempos. Não existe esse negócio de só para Israel. Só lê Salmo 100, verso 3. Isso aí é que botaram na tua cabeça. Não, aqui está na Bíblia. Não, está na Bíblia, eu estou te mostrando que está na Bíblia, sem rejeitar o galo que tu mostrou. Nós vamos te mostrar que a lei é de Cristo. É aquilo que tu falou lá em Gálatas. Sim. A lei é de Cristo. Nós vamos recorrer um pouquinho à Bíblia para te provar que é a lei é de Cristo. Salmo 100, verso 3. Saber que o Senhor é Deus. Para lá, vamos devagar. Saber que o Senhor é Deus. Lá em Êxodo 20, verso 1 e 2, quem falou lá para o povo?
O Senhor, Deus. Sabei que o Senhor é Deus. O Senhor. Quanto Senhor existe? Vamos lá para 1 Coríntios, no Novo Testamento. É, melhor ainda. Seria o Senhor, Sabei que o Senhor saber que o Senhor é Deus. foi ele que nos Foi fez. ele quem não foi ele Que nos fez. e não nós, que nos fez o povo seu. Não foi nós que nos fizemos a nós mesmos, é isso que ele está querendo dizer. Mas foi ele que fez nós. Então, se ele fez nós, ele é o Criador. Então, se ele é o Criador, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou. Da ovelha dele. As ovelhas dele são os que ouvem a voz dele. Isso, ovelhas. Quem é o pastor? Tem? Quem é o pastor? Aqui Não, em qualquer lugar que você lê daqui, quem é o pastor? tem muitos pastores. É só Só não. existe um, só que não Davi foi pastor? Davi foi Mas você pastor? não vai se coisa na sua palavra dele. Ela disse que foi só um. Davi foi pastor? Não, não está falando de homem. Mas tudo bem, Davi era criador? Era criador? Não é pastor. Aí está falando do Criador. Mas eu digo que pastor que fica só existe um. É, o Criador só é um. Mas aqui fala de dois. Fala Não, de... o Criador Deus é só um. pastor, Deus levantou um pastor. Não, levantou o pastor que não é criador. Aí está falando do Criador que levantou o pastor. Mas, Aqui é Deus, né? é Deus. Saber que o Senhor é Deus. É o pastor esse aí. Agora vai lá para João 10 lá e diz quem é o pastor. É Jesus. Eu sou o bom pastor. Esse mesmo aí. Esse aqui não é o de lá. Vai lá para João 14, verso 3. Vai lá. Vamos lá, devagarzinho. Esse aqui está falando de Davi. Que é Tá Salmo. bom, vamos Salmo lá. do Davi. Vamos para João 14, verso 3. Vai lá. Está só... Ou melhor, João 1, verso 3. Não, mas tudo bem, ele mesmo vai conduzir agora. Eu posso conduzir? Mas é meu intermédio aqui. Você não. Ele tem que meter, ele tem que ficar... Não, o entendimento da palavra, é a palavra que está dizendo. Né? Aqui é bom para o pessoal da internet estar vendo, fica bem claro. Vê o João capítulo 1, verso 1. Ali não falou que era pastor, só disse... Não, não é porque é o pastor. É, Salmo 23, eu sou o bom pastor. Quem é aquele bom pastor ali? Aqui, qual de lá? Quem é? Salmo 23, quem é? Ali o Salmo 23 já está aqui. Quer dizer que não se refere a cristão. Não, Cristo vai ser pastor aqui. Tem que ser mesmo. O pessoal da internet está vendo. Tá ok, continue. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa, posso falar por quê? Não, a condução vai ser minha. Quando foi que Jesus passou a ser rei? O quê? Jesus não nasceu rei. Não, não quero saber essa questão porque aí é complicar a mente do povo. Só vai lá para o texto, vai lá. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Capítulo 1, verso 1. Aquele porém que entrar... Não, É um... João 1, Na verso 1. verdade, eu digo que aquele que não entrar pela porta... Está em João 14, é João capítulo 1. 1 verso, Ah, 1 verso 1. Não 10, não 10. É. Ah, tá. Não, capítulo 1 é. É, 1 verso 1. Tá? João capítulo 1, verso 1. Esse aqui é muito mais. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem era esse verbo? Quem era esse verbo? Esse verbo é a palavra. Não, ele está dizendo que ele era Deus, era a palavra. É a palavra. Isso, a palavra era Deus. Verso 3. No princípio. Né? Sim, não, Só que não, Deus não tem princípio. não confundir as coisas não, só ler o que está escrito. Não, você Vê o verso 3. É princípio, é alguma coisa que começa. Certo, ok. Vai lá para o verso 3. Mas Deus não tem princípio. Vai para o verso Nem 3. princípio, nem fim. Põe ele para o verso 3, verso 3. Eu vou te mostrar que Deus Não, não quero saber, lê o verso 3. Senão eu não vou deixar tu falar mais. Tá bom. Eu estou deixando tu falar porque tu está falando escrito na Bíblia. Tá. Ele estava no princípio com Deus. No princípio, no começo. Ele estava no princípio com Deus, ok. Certo. Princípio da criação. Ah, não discute, deixa só ler. Só ler. Só ler que os irmãos interpretam. Quem tem o Espírito vai interpretar. Todas as coisas foram feitas por ele. Pelo Sem verbo. ele, nada do que foi feito se fez. Isso. Então quem Ele fez dava todas a as vida, coisas? e era a vida, era a luz dos homens. Então quem era a luz dos homens? Cristo. E quem fez todas as coisas? Deus e Cristo. Então, se foi Cristo, que ele é a luz dos homens, que ele que Cristo foi criou. feito por Deus. Então quem? Ah, ele já vai para a heresia. Isso aí não, vamos deixar isso quieto aí. Isso é heresia. Não, para por aí, depois vamos conversar sobre isso aí, Tá, tá? é bom a gente conversar, mas depois deixando... Não, aí a gente conversa só a gente dois de cara, tá? Tá? Porque isso aí é heresia. Dizer que Cristo foi feito Porque aí diz já... que Cristo é o primogênito da Ele criação. é primogênito porque ele é o Criador. Não, ele é primogênito é primeiro. Não, ele criou, tá escrito, você acabou de ler o Não é texto. a criação, primogênito
dizendo é o O primeiro. texto você acabou de ler aí. Se pegar o dicionário para que é primogênito, está lá, é primeiro. Então vamos fazer o seguinte. Quem foi o primogênito de Jacó, de Isaac? Foi Jacó, foi Isaú. Quem foi o primeiro? Não, primeiro? o nosso bate-papo chegou Tá aqui bom, tá porque bom. vai atrapalhar a condução. Tá? Não precisa atrapalhar. Não. É verdade. Depois em outra oportunidade, tirando daqui porque está ao vivo aqui, tá? Enquanto eu deixei você falar, a Bíblia, enquanto eu deixei você falar a Bíblia, estava tudo ok. Mas quando você passou a sua interpretação, aí não. Porque eu estava colocando a Bíblia para interpretar a Bíblia. E você sempre Aquilo ali, o questionando. grande conflito não é a Bíblia. Então, para você, o Filho de Deus foi criado. Para você, o Filho de Deus foi criado. Para nós, ele é criador. Tá? Então, Ele é você criador e fica. criado. Não foi criado. Ele foi primeiro. Ele é criador e criado. Como é que pode um criador ser criado? Pode. Depois nós vamos Eu fui conversar criado sobre e isso. criei meus filhos. Eu criei meus Depois nós vamos ver essa questão. filhos. Tá bom. Tá? Porque aí não confunde a mente do povo. Para mim é heresia, para mim. Né? Se tiver escrito aqui, é heresia. Então vamos continuar no texto. Não está escrito. É inspirado. Você acabou de ler. Foi o que você leu? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo que era Deus se fez carne, que é esse, não é Cristo? Lá em 1 Coríntios 8, verso 6. Para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. É tão bom que o Senhor disse que Jesus Cristo é a luz e o Senhor disse, haja luz, criou a luz. Lá foi ele mesmo que disse isso. Ele mesmo disse, Jesus Cristo disse isso. Aí Salmo fala que Deus falou e as coisas foram feitas. Ele disse, haja luz. Então vejamos o seguinte, vamos ver todo esse assunto depois. Tá? Deixa aqui que senão vai confundir um pouco. Então lá em 1 Coríntios 8, verso 6 diz o quê? Lá diz que para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. Lá o salmista já diz, sabei que o Senhor é Deus. Ora, se o Senhor é Deus e nós só temos um Senhor, Jesus Cristo, e João já diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. E lá no Gênesis, no Êxodo capítulo 20, que ele começou lendo, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começa, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para santificar? Esse ele escolha. Se falar para ele vai pular o sábado. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás. Então, esses são os mandamentos da lei do Senhor, da lei de Cristo, que é o único Senhor. Eu não sei porquê essa dificuldade de interpretação. O Senhor ao teu Senhor, ele faz outro Senhor. Porque lá um é o pai e o outro é o filho. Está falando acerca do pai e do filho. Assim como está falando em Hebreus. É a mesma coisa do Criador. Então, Jesus Cristo é o nosso Criador. Então, embora feche os ouvidos ao fato, estão agora a enveredar por caminho que levará à perseguição. Dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão se acha a praticar e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Então, na linguagem sábado papal, os irmãos e o pessoal da internet sabe do que nós estamos falando. Os dignatários da igreja e do Estado vão se unir para subornar, para persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Quem estiver vivo, em breve vai ter oportunidade para ver o que está sendo dito. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. Como os legisladores dessa terra não têm costume de seguir a palavra de Deus, e na falta desta, eles vão fazer leis que não vão estar baseadas na palavra de Deus, e vão acabar fazendo leis que oprimem. Essa vai ser a realidade no futuro bem próximo.
Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e as autoridades seculares, elas se combinaram para impor a observância do domingo, e a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Então, é um pessoal que vai ser perseguido por causa de sua fé. Ao rejeitar as igrejas protestantes, os argumentos claros das Escrituras Sagradas em defesa da lei de Deus, que é o que vocês acabaram de presenciar agora há pouco, ela pode dizer com clareza, mas as pessoas estão sempre querendo jogar contra. Então, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não pode subverter pela Bíblia. Então, pela Bíblia ninguém pode provar o contrário, vão acabar falando de si mesmo. E aí, fazendo leis arbitrárias para tolir a consciência daqueles que têm e sabem o que querem. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. O Pai e o Filho estão em favor de seus mensageiros aqui na terra, e o Espírito Santo será o guia de cada um na mensagem a ser dada. Chegará o tempo em que seremos levados perante concílios e perante milhares por causa do seu nome, e cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Isso aqui que vocês estão vendo na Reb, de Randy Herald, escrito em 1888, está em Mateus capítulo 24. Cada ponto da verdade surtido por nosso povo terá que suportar a inquirição dos maiores intelectuais, porque a inquirição é quando eles te chamam para ser inquirido e fazer perguntas para ti acerca da tua fé. Então, pelas maiores autoridades, essa minoria, que é chamada de um Mardukeu à porta, será chamado vamos dizer assim, nos tribunais e nas reuniões lá dos legisladores, para que você fale acerca de sua fé, e você vai ser inquirido com perguntas a esses homens intelectuais, e você vai ter que responder por sua fé. Os mais elevados dos grandes homens do mundo serão postos em contato com a verdade. Todos vão ter que ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de João 8,32. Vai ser levado ao mundo inteiro. Numa situação normal, um homem grande da terra não me ouviria, não te ouviria. Mas se você vai ser levado diante do tribunal, eles que conduzem o tribunal vão ser obrigados a te ouvir. Não precisa se preocupar com o que a vez dizer, a Bíblia diz isso. O próprio Espírito de Deus te conduzirá e te colocar a palavra na tua boca. Então não devemos estar preocupados se vamos ser chamados aos grandes homens dos tribunais. Nós vamos estar fazendo aí a missão e a tarefa que foi nos ordenado fazer, e vai ser clamado em alta voz, mesmo sendo chamado para o seu ouvido lá, é a oportunidade que tu tem para clamar o nome do Senhor. E consequentemente, todas as nossas interpretações devem ser examinadas rigorosamente e conferidas pelas Escrituras. É as Escrituras e acabou. Te dizem por que tu crê assim? Porque está escrito. E onde está escrito? Está escrito em tal lugar. Ah, mas isso aqui não vale. Aí o Senhor vai te conduzir, o Espírito que vai falar de tua boca, eu quero ver se ele não se cala. E aí todos vão ter que ouvir. De outra forma eles não ouviriam. Agora nos parece estamos ignorados. Agora nos parece estarmos ignorados. Mas nem sempre será assim. Processam-se movimentos no sentido de pôr-nos em evidência. E se nossas teorias da verdade puderem ser reduzidas a cacos,
pelos historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Então os irmãos já sabem o que vai acontecer. O nego vai tentar te desmoralizar, tentar mostrar e provar que tu está errado. E o Espírito de Deus te conduzirá. E eles serão colocados a cartas em vez do povo de Deus. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e uma sabedoria que seus adversários não poderão contradizer e nem resistir. Todos os adversários da lei de Deus, os adversários de Deus, eles vão ter que ficar em silêncio, calado, porque não vão ter o que dizer. E quem vai dar essa língua? O Senhor Jesus. Os que pelo raciocínio eles não podiam vencer os embustes de Satanás, eles darão um testemunho afirmativo que desconcertará homens pretensamente cultos. Então aqueles homens pretensamente pretendem ser sábios nas escrituras, vai ser reduzido a nada pelos testemunhos de pessoas comuns e leigas, que embora não tendo raciocínio de argumentação, mas eles têm uma vida em consagração. As palavras sairão dos lábios dos indoutos, pessoas que não têm cultura, pessoas que não têm sabedoria de letra, mas sairão de suas bocas, de seus lábios, com tão convincente poder de sabedoria, que haverá conversões para a verdade. E milhares se converterão pelo seu testemunho. Porque o iletrado terá esse poder, que o erudito não possui. Por que será? O iletrado, ele mediante a fé em Cristo, ele penetrou a atmosfera de pura, clara verdade. Ao passo que o erudito, que acha que é alguma coisa, se afastou da verdade. O pobre homem é testemunha de Cristo. E o que acha que sabe alguma coisa, vai ser decepcionado. Ele não pode apelar para a história. O homem indouto, que não tem muitas letras, ele não pode apelar para a história e nem para a chamada ciência superior. Não pode falar aquelas palavras bonitas que os pastores de teologia falam, mas eles podem falar impulsionado pelo Espírito Santo. Porque eles agora se baseiam na palavra de Deus. Agora colhem ali poderosas evidências. A verdade que ele profere sob a inspiração do Espírito Santo é tão pura e é tão notável e possui tão incontestável poder que seu testemunho não pode ser contestado. Por mais que os outros usem a Bíblia, mas não contestarão no assim diz o Senhor, baseado no outro assim diz o Senhor. E quando por causa da verdade o crente se acha perante os tribunais da terra, Cristo se acha ao seu lado. Olha quem é que estará do lado daqueles que forem chamados nos tribunais. Cristo. Cristo é aquele que se achará do lado. Então não há de que temer. E quando é encerrado entre as paredes da prisão, Cristo se lhes manifesta e com seu amor lhe anima o coração. Então aqui, por mais que pessoas sejam presas, porque muitos vão ser condenados, além de falarem mal deles, levantar falso testemunho contra eles, muitos deles vão sair dos tribunais condenados a uma prisão, mas mesmo lá na prisão, Cristo continua com eles. Então não é motivo de ficar triste, pelo contrário, felizes são esses que servirão o Senhor. E quando sofre a morte, por amor de Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. É o que está escrito lá em João 16:33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Muitas vezes, você sabe o texto? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes, a única maneira em que podem chegar ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho dos que são levados a julgamento por causa de sua fé. Então muitos não vão dar ouvido para a palavra de Deus. A única oportunidade que eles vão ter é quando eles foram levados em tribunais e que eles foram dar o seu testemunho e eles estão ali prontos para ouvir. Eles são obrigados a ouvir. Eles não podem correr, eles são lá os juízes, os advogados, os promotores, eles vão ter que estar lá e eles vão ter que escutar. É a única oportunidade que eles têm. E sob interrogatório é-lhe exigido responder. E seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. Eles não podem correr. Eles são obrigados a escutar. E através desse testemunho, alguns deles serão alcançados. A graça de Deus será concedida a seus servos para que possam fazer face à emergência. Naquela mesma hora, disse Jesus. Vos será ministrado o que haveis de dizer. Não se preocupe com o que haveis de dizer. Lá na hora daquele momento, o Senhor vai colocar as palavras exatas na tua boca, que tu deve falar, e exatamente aquelas palavras exatas que eles deveriam ouvir. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Isso aí a gente sabe que é bíblico mesmo, está dentro das Escrituras, é a palavra de Deus, e é assim que vai acontecer. E ao iluminar o Espírito de Deus, a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu divino poder e preciosidade, e assim vai alcançar a cada mente dos que estão ali e que se submete à palavra de Deus. E os que rejeitarem, os que rejeitam a verdade, se erguerão para acusar, para oprimir, que é o que eles sabem fazer, os discípulos. Então vai ter os que aceitam e vai ter aqueles que rejeitam, que são opressores e que vão estar lá perseguindo e acusando de nenhum jeito. Mas a verdade não vai deixar de ser verdade por isso. Mas em presença de preconceito e de sofrimento e mesmo da morte, eles podem condenar? Pode. Pode prender? Pode. Pode matar? Pode. Mas não pode tomar aquilo que Deus tem preparado para lhe dar. Então cumpre os filhos do Senhor revelar a mansidão de seu divino exemplo. Então essa mansidão é a humildade que nós devemos estar buscando a cada dia para tirar em Cristo Jesus um exemplo para nós saber responder aos que nos contradizem. Assim se verá o contraste entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. Os instrumentos de Satanás o acusam, tentam bater contra a lei de Deus, tentam bater contra Cristo. Já os seus representantes falam a verdade acerca dele, do que diz. E o Salvador será erguido perante os governadores e o povo. É assim que os remanescentes, representantes de Cristo, vão fazer. Vão exaltar perante os governadores e perante o povo. Cristo será o nome exaltado acima de todos os nomes. Os discípulos não foram revertidos da coragem e da fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Nós também não fomos revestidos de coragem e fortaleza dos que morreram também não. Mas quando o Espírito de Deus e a graça do Senhor for necessária e nós abraçarmos essa graça, certamente
nós poderíamos estar prontos para morrer em nome de Jesus. As câmaras legislativas e os tribunais de justiça se devem achar isentos da praga da intemperança. Essa intemperança é uma praga. Intemperança em todas as coisas, no comer, no beber, no falar, em tudo, no negociar. É uma praga chamada intemperança. Às vezes nós não sabemos a hora de ficar calado e nem a hora de falar. Governadores, senadores, deputados, juízes, homens que decretam e administram as leis de uma nação, homens que têm nas mãos a vida, a boa reputação e os bens de seus semelhantes, devem ser homens de estrita temperança. Então, seja, esses homens que decretam as leis deveriam ser homens de estrita temperança. Homens que administram essas leis deveriam ser homens de estrita temperança. Então, homens que dirigem a nação devem ser homens de estrita temperança. Homens que têm nas mãos a vida e a boa reputação e os bens de seus semelhantes deveriam ser homens de estrita temperança. Mas, infelizmente, a maioria deles não tem temperança. Porque uns são eleitos pelo povo, e o povo escolhe homens intemperantes. E os homens que são escolhidos, que são intemperantes, escolhidos pelo povo, apontam e escolhem outros homens lá para colocar lá também intemperantes. E aí o povo perece, por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento não sabe nem escolher o povo que é para colocar, para dirigir a nação. Quantas leis opressivas são decretadas? Quantas pessoas inocentes condenadas à morte mediante a injustiça de legisladores, de testemunhas, de jurados, de advogados e mesmo juízes dados à bebida. Autoridades que deveriam estar fazendo o trabalho para Deus, homens instituídos por Deus para fazer o trabalho para Deus, muitas das vezes fazem um trabalho totalmente contrário. Muitos há poderosos que ao mal chamam bem, conforme está lá em Isaías, e ao bem chamam mal. Homens poderosos que justificam o ímpio e condenam o justo. Justificam o ímpio por presentes e negam ao justo o seu direito, a sua justiça. Isso é homem temperante que faz isso. Condenar um inocente e dar causa de ganho a um injusto, isso é intemperança. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e era opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Nos dias de Jesus, o governo já era assim, intemperante. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Eles vão fazer uma reforma nesses governos. Eles só não concordavam com o que era errado e nem rejeitavam o que era certo. Mas ele também não procurou fazer nenhuma reforma nos governos civis. Essa reforma cabia a eles fazer. Mas cabe a nós avaliarmos quem é e quem não é
temperante ou intemperante. Cabe a nós analisar quem nós vamos querer para governar a nação. Se é homem temperante ou se é homem intemperante. E ele nem condenou os inimigos da nação. A gente sabe que tem uns que é inimigo. Nós não devemos estar condenando também eles, mas, como Cristo fez. Mas não devemos também aceitar tudo que eles fazem. Jesus Cristo não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Porque cada um recebeu o poder. Se um presidente recebeu um poder para governar, nós não temos o direito de se intervir. Assim como os demais poderes. Mas se eles fazem leis injustas, é o nosso dever defender a lei de Deus que é justa. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres. Porque é muita sujeira, muita corrupção. Devemos nos manter afastados deles. Porém, os princípios devem ser defendidos em qualquer circunstância. E isso não nos tira o direito de falar a verdade. Fala e não te cales. Clame em alta voz, não te detenhas. É a nossa missão. É o nosso encargo. Porém, não precisamos nos misturar e nem estar entrando em coisas, em assuntos que não é nosso. Mas aquilo que é de princípio, cabe a nós defender. Não porque fosse indiferente às misérias dos homens, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Por isso nós devemos esperar o que o Senhor diz para nós fazermos nas circunstâncias que aparecem. O que o Senhor mandar falar, faça como Ezequiel fala. O que ele não mandar, fique calado. Então vamos concluir. Quando, por amor da verdade, o crente comparece à barra de injustos tribunais, Cristo se encontra ao seu lado. Glória a Deus. Toda injúria que cai sobre eles, cai sobre Cristo. Se alguém fala mal de ti, que não é a realidade, está falando mal de Cristo. Ele é condenado outra vez na pessoa de seus discípulos. É assim que é. E quando uma pessoa se acha entre as paredes de um cárcere, Cristo lhe arrebata o coração com seu amor. Quando alguém sofre a morte por sua causa, ele diz: eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. A vida que por mim é sacrificada, conserva-se para a glória eterna. Esse momento aqui, nós terminamos com esse verso. E é a minha oração. Apocalipse 1, verso 18. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor, Ele dá a vida a quem Ele quer. E aqueles que são fiéis a Ele têm garantida a vida eterna. Amém.